Como prometido, vamos falar na análise desta segunda-feira, 13 de janeiro, sobre o caso de febre aftosa na Alemanha e saber de todos os detalhes escondidos, entender quem é a Alemanha para a pecuária de corte do Brasil. Vamos também olhar com atenção os movimentos dos primeiros 10 dias de janeiro, quando o assunto é valor do gado gordo no país. Pois bem, sobre o caso alemão, a agência de notícias Reuters entrou no mercado na última sexta-feira, 10 de janeiro, com esta reportagem. E que foi prontamente copiada e espalhada por aí na imprensa comercial brasileira com o título "Alemanha confirma primeiro caso de febre aftosa em quase 40 anos". Segundo a agência de notícias, as autoridades alemãs confirmaram na sexta-feira o primeiro surto de febre aftosa do país em quase 40 anos, em um rebanho de búfalos nos arredores de Berlim. A reportagem explica que a febre aftosa causa febre e bolhas na boca de ruminantes com cascos fendidos, como bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Mas não explica para você que a enfermidade pode ser confundida com algumas outras enfermidades menos nocivas, incluindo estomatite vesicular, língua azul, diarreia viral bovina, foot rot, que é podridão dos cascos, e doença vesicular dos suínos. Ainda segundo a Reuters, autoridades locais disseram que medidas para conter a doença altamente infecciosa e que sempre é bom ressaltar não representa perigo para os seres humanos, estão sendo implementadas e os animais afetados já foram sacrificados. E que estabeleceu uma zona de reclusão de 3 quilômetros e uma zona de monitoramento de 10 quilômetros, com nenhum outro produto ou animal pode ser retirado dessas áreas, disse um porta-voz do Ministério Federal da Agricultura em coletiva de imprensa regular do governo. A tal reportagem diz ainda que as autoridades locais estão investigando como os animais foram infectados, mas não há planos para medidas em nível federal ou internacional, acrescentou o porta-voz. Eles dizem também que a Alemanha e a União Europeia são oficialmente reconhecidas como livres da doença. Os últimos casos na Alemanha ocorreram em 1988, de acordo com o Instituto de Pesquisa de Saúde Animal, FLI. O órgão disse que a doença ocorre regularmente no Oriente Médio e na África, em muitos países asiáticos e em partes da América do Sul, e que os produtos de origem animal importados ilegalmente desses países representam uma ameaça à agricultura europeia. Entendeu, né? Importados ilegalmente, ou seja, nada a ver com carne bovina exportada da América do Sul, ok? Já que a carne bovina, para chegar lá, passa por rígidos controles sanitários. Pois bem, e daí? O que você, que é nosso assinante, acha? Estamos diante de mais um novo teatro mercadológico? Temos, de fato, um foco da enfermidade no rebanho da Alemanha ou seria uma doença parecida? Quais seriam os impactos disso no mercado? Pois bem, depois de conhecer 2 pontos básicos sobre a febre aftosa e que você não pode esquecer, sendo o primeiro é que essa é uma doença muito fácil de ser confundida com outras de sintomas bem parecidos, e o segundo é que a febre aftosa não gera riscos de ser transmitida para humanos, o terceiro ponto é, sem dúvida, o mais importante, já que por décadas a doença foi erroneamente transformada no Brasil em fator de baixa nos preços do gado gordo. O que você verá a partir de agora é um dossiê que nunca será divulgado quando anúncios como esses passam a circular na mídia do Brasil e do mundo. Vai ver o que representa o mercado de carne bovina para a Alemanha e as oportunidades que você aqui no Brasil pode ter caso esteja ligado direto ou indiretamente ao mercado de pecuária de corte. Pois bem, para que você compreenda o que vem acontecendo com o comércio de carne bovina entre os frigoríficos exportadores do Brasil e a Alemanha, a primeira coisa que precisa saber é que as vendas diminuíram ao longo de 2024. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados sistematicamente pela Rural Business, confirmam que de janeiro a dezembro do ano passado foram enviadas apenas 7.530 toneladas da proteína, indicando uma redução de 0,5% frente ao movimentado em 2023. As vendas para o mercado alemão renderam aos frigoríficos brasileiros 58 milhões e 550 mil dólares, o que corresponde a uma alta de 5% frente ao faturado no ano anterior, quando 55 milhões e 790 mil dólares foram aferidos.
Convertido ao câmbio médio de R$ 5,39, as empresas frigoríficas exportadoras do país movimentaram uma receita de 315.660 mil reais, ou 13% de alta anual. E aqui vale destacar que, diferentemente da China, que só compra atualmente carne bovina barata do Brasil, os alemães preferem um produto de maior valor agregado, ou seja, carne bovina de melhor padrão de terminação. E por isso o valor de cada tonelada exportada para a Alemanha saiu pela média de 7.773 dólares, ou R$ 41.905, alta anual de mais de 13%. É importante observar também que do total embarcado para a Alemanha, 66,1% foram do produto in natura, o que corresponde a 4.980 toneladas, 29,6% de miudezas bovinas ou 2.230 toneladas e somente 4,3% de carne industrializada, 323 toneladas. Mas o que a Rural Business avalia como fundamental e extremamente necessário para conscientizar quem opera direto ou indiretamente no mercado de pecuária de corte no Brasil e no mundo? Que a febre aftosa, quando real e não controlada, dizima e forte os estoques bovinos de um país ou de uma região, pois a doença leva a uma pesada mortandade de animais, principalmente do gado mais jovem, provocando severa complicação no mercado, já que os estoques vão diminuir e de maneira acentuada, caso o foco não seja prontamente controlado. E você sabe que diminuição de estoque de animais é gerador do quê? Olá, desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas se o que está assistindo agora está te ajudando de alguma forma, passe a ter acesso diário às nossas famosas análises de mercado, exclusivas para assinantes. Se você opera com gado gordo e proteína animal, eu garanto que seu nível de observação do mercado vai melhorar. Você vai aumentar e muito a capacidade de prever os movimentos do mercado em que atua. E isso, é claro, vai te levar a faturar mais. Afinal, você sabe que informação profissional da Rural Business é poder. E este poder gera lucro aí no seu bolso. Melhore suas vendas agora. Assim que acabar de assistir este vídeo, faça uma assinatura da Rural Business e passe você também a ver o amanhã do agronegócio global hoje. Diminuição de estoque de animais é gerador do quê? De menos animais circulando no mercado para suprir a demanda de consumo. Portanto, quando se anuncia um foco real e não controlado de febre aftosa em um determinado país, isso se torna um fator de alta nos preços do gado magro e gordo, e também da carne bovina e dos demais, e não menos importantes, derivados extraídos de um animal. A realidade, meu amigo, é que, ao contrário do que vem sendo explorado por décadas, e com destaque para a pecuária de corte aqui do Brasil, focos reais de aftosa, quando disseminados sem controle, não reduzem os preços, mas elevam. Lembre-se que, ao longo da história, nenhum país que precisou abater algum volume de animais em nome do combate à febre aftosa veio a colocar esses produtos no mercado consumidor. Na verdade, e quem é do ramo sabe, eram abertas valas para enterrar esses bovinos. Portanto, menos bovinos passavam a circular no mercado e menos matéria-prima ficava disponível para o varejo. Então, meu amigo, esclarecido o que de fato acontece, nunca mais se deixe enganar quando surgir o tema febre aftosa. Se realmente a Alemanha ou qualquer outro país tiver um foco de aftosa e não for controlado de maneira correta, esses mercados serão obrigados a importar um volume muito maior de carne bovina nos próximos anos, aumentando a lista de países que estão com déficit desse tipo de proteína animal. Por isso, insistimos, fique esperto e não se deixe iludir. Dito isso, permaneça atento e opere com memória de preço, caso esteja voltando apenas agora ao mercado físico do gado gordo. Estamos para encerrar a primeira quinzena de janeiro e vamos ver como estão o preço médio do gado gordo de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, no estado de São Paulo, nos primeiros 10 dias do mês. Veja que o boi gordo teve arroba negociada por R$ 343,50, indicando um aumento anual de 24,9%. No comparativo com o pico de preço registrado no mesmo intervalo de 2022, quando chegou à marca de R$ 347,60, a média atual está apenas 1,2% abaixo, ou seja, uma desvalorização de pouco mais de R$ 4 em 4 anos.
Já a vaca gorda registrou média de R$ 329, mostrando uma alta anual de 34,3%, resultando no maior valor médio em 5 anos analisados. Já o preço médio do indicador Boi e Vaca Gorda Brasil encerrou os primeiros 10 dias de janeiro da seguinte forma. O Boi Gordo Brasil, de boiadas de classificação BB, lembrando que é de boa terminação e boa logística, atingiu média de R$ 323,85, alta anual de 27,4% e apenas 0,1% abaixo do recorde atingido em 2022, quando no mesmo intervalo chegou a R$ 324,08. Ou seja, uma diferença de apenas 23 centavos por arroba em 4 anos. Já o indicador Vaca Gorda Brasil, para vacadas de mesma classificação, encerrou o período de 1º a 10 de janeiro com forte alta anual de 33,6%, negociado por uma média histórica de R$ 309,77, o que representa novo recorde para o intervalo. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.